Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Costa, sou associado ao Rotaract Clube de Rio das Pedras, do Distrito 4621. E hoje iremos conversar nesse encontro da Universidade Rotaract Brasil sobre um assunto que é extremamente importante e latente na sociedade e que precisa também ser discutido na nossa organização. O assunto de hoje é sobre diversidade e Rotaract. Pois bem, inicio falando sobre o conceito de desenvolvimento. Claramente, ao longo da nossa trajetória na família Rotária, nós percebemos o como nós nos desenvolvemos, as nossas habilidades de oratória, de comunicação, de gestão de projetos, de gestão de equipe, enfim, um claro e franco desenvolvimento pessoal. Porém, o conceito de desenvolvimento é amplo e diverso. Sou formado em ciências econômicas e um dos principais objetivos da política econômica é a promoção do desenvolvimento. O exemplo que eu trago hoje é do desenvolvimento proposto pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, nas quais 17 metas devem ser atingidas na busca pelo desenvolvimento sustentável, embasado em pilares de bem-estar econômico, social e ambiental. Podemos então classificar esse desenvolvimento como sendo um includente, sustentado e sustentável. Peço atenção à primeira palavra, includente. Ela decorre do fato de que não é viável, não é justificado um desenvolvimento que exclua as pessoas por elas serem quem elas são, por elas estarem onde elas estão, por elas acreditarem no que elas acreditam. É necessário que o desenvolvimento abarque a diversidade, que é um primeiro pilar para essa inclusão. No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, somos 209 milhões de habitantes. 209 milhões de pessoas diferentes, 209 milhões de pessoas de diferentes etnias, de diferentes orientações sexuais, de diferentes formas de expressarem as suas religiosidades, de diferentes times de futebol, de diferentes características fenotípicas, enfim, somos extremamente diferentes. E o desenvolvimento que nós propomos, tanto global quanto na nossa organização, deve ser voltado à promoção de uma diversidade, porque não é justo que o desenvolvimento não chegue às pessoas por aquilo que elas são. Falar de diversidade, a princípio, pode ser que nós estejamos falando sobre um conceito puramente estatístico de que os nossos quadros devem representar proporcionalmente os grupos assim como eles estão na sociedade. Porém, é muito mais que isso. Falar sobre diversidade é falar sobre direitos e sobre dignidade humana. Assim, entendendo que é importante falar sobre diversidade e, mais do que isso, promover a diversidade, nós precisamos entender que é um longo processo até chegarmos lá. Um processo que deve romper barreiras que são problemas estruturais, como, por exemplo, o machismo, o racismo, a LGBTfobia, que alicerçam diversos pilares da nossa sociedade. E com a mesma seriedade que nós encaramos algumas mazelas, como, por exemplo, a falta de acesso à água ou saneamento, nós devemos encarar também problemas relacionados à falta de diversidade ou representatividade, como, por exemplo, a homogeneidade das características dos participantes de um reality show, como, por exemplo, a ausência de mulheres na Câmara dos Deputados, ou, por exemplo, a ausência de pessoas negras e de mulheres em reuniões de clubes de Rotary. Isso deve ser encarado com a mesma seriedade para que nós possamos, assim, realizar ações efetivas na transformação dessa realidade. Pois bem, o primeiro passo é um diagnóstico. Nós precisamos nos confrontar com essa situação e entender muito bem por que ela ocorre. E isso será muito importante para o passo seguinte, um julgamento que é normativo. Nós levamos em consideração para essa análise os nossos juízos de valores e uma regra de decisão que para nós é muito claro, para nós é extremamente contundente que é inadmissível essa homogeneidade na ocupação dos espaços e que é necessária a promoção da diversidade. Dessa forma, nós conseguiremos promover ações efetivas que busquem alternar essa realidade na promoção da diversidade. Como disse outrora, o primeiro passo é o diagnóstico. E esse diagnóstico decorre de nós entendermos qual é o nosso perfil, qual é a cara do rotaractiano. De acordo com o Censo Rotaractiano 2019-2021, as principais características socioeconômicas do nosso quadro associativo permite inferir que, em termos de cor e raça, e aí utilizando todos os rótulos que são utilizados na pesquisa, o quadro associativo é composto predominantemente por pessoas brancas, por pessoas que tiveram um acesso ao ensino superior. Mais de 35% do quadro associativo chegou a concluir esta etapa da sua educação.
Em relação a gênero, nós percebemos uma multiplicidade. Em relação à sexualidade, mais de 20% dos nossos associados se identificam como sendo da população LGBTQIA+. Também é necessário, nesse ponto, fazer um paralelo com algumas características da população. Levando em consideração os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, sendo esses resultados à média de todos os trimestres do ano de 2019, nós percebemos um descolamento da realidade do quadro associativo em relação à cor e à raça, por exemplo, no qual a população, apenas 42,67% de pessoas autodeclaradas brancas, algo de fato muito divergente e menor do que a que nós temos no nosso quadro associativo. É claro que os avanços eles estão ocorrendo. No censo rotaractiano de 2013 e 2015, apenas 4,95% dos associados se autodeclaravam negros, se declaravam pretos. E é necessário certamente entender que há um longo caminho pela frente. Se nós considerarmos as pesquisas oficiais estatisticamente significantes em termos de amostra, elas acabam não perguntando sobre gênero e sobre sexualidade. A única pergunta presente é sobre sexo. E em relação ao nível educacional, nós também percebemos um descolamento da nossa realidade, da realidade do nosso quadro associativo, com a média da população, na qual apenas 12,7% da amostra da PNAD chegou a concluir o ensino superior, mas uma das explicações para isso é a nossa faixa etária reduzida. Enfim, como disse anteriormente, a nossa regra de decisão para a promoção efetiva da diversidade, a regra de decisão para as nossas ações e que vai nos motivar a promover essas ações que busquem alterar a realidade, deve seguir um julgamento normativo. E o nosso está aí. Nós devemos seguir essas diretrizes, com força as diretrizes do Rotary Internacional, de promoção da diversidade e de uma cultura diversificada, equitativa e inclusiva, buscando indistintamente das características das pessoas, as integrá-las à nossa organização. Tendo isso como base, é extremamente necessário lembrar que promover a diversidade, promover ações de fomento e efetivas que promovam uma mudança de realidades é algo extremamente difícil e as ações certamente irão precisar percorrer um longo caminho. Diversificar é preciso, mas como nós estamos fazendo isso? Onde nós estamos buscando os nossos novos associados? De que forma nós estamos fazendo isso? Nós estamos prospectando novas pessoas em que lugares? Nós estamos buscando de fato nos assemelhar à nossa comunidade? Em quais universidades, em quais perfis de universidades nós estamos criando os nossos clubes universitários? Todos esses questionamentos são necessários na promoção de diversidade de fato. Todos eles são importantes para que as nossas ações sejam orientadas a um objetivo de uma maneira efetiva. Digo isso porque nós não podemos, em momento algum, utilizar a ideia de diversidade como uma promoção de uma imagem que não é a nossa de fato. Nós não podemos cair em armadilhas de querer mostrar para o público externo de que nós somos diversos e que nós eventualmente continuamos sendo, para os associados que assim identificam, uma instituição que pode eventualmente ser classificada como elitista em suma. É necessário que nós, então, não caiamos eventualmente nas grandes críticas que algumas companhias acabam tendo em relação à promoção da diversidade, nas quais eventualmente acabam fazendo muitas propagandas, querendo abarcar causas sociais, querendo abarcar públicos e, na verdade, tratam-se apenas de prospecção de nichos de mercado, mas até mesmo nas próprias companhias, nos seus quadros de funcionários, nos seus postos de comando, nós não percebemos esta diversidade de minorias de direito. É extremamente importante que nós façamos do jeito certo, que nós façamos de um jeito efetivo. E um dos principais pontos sobre isso é apenas promover a diversidade seria levando o conceito ao pé da letra de modo estatístico, não é a melhor maneira de nós chegarmos no nosso passo seguinte, que é uma inclusão de fato, uma inclusão em todas as atividades, uma inclusão em todos os cenários. Os associados precisam se enxergar nos postos de comando, nas lideranças, nas comissões, nas representações. Rotaract tem uma proxy muito interessante para nós vermos representatividade, que também
abarca, em certa forma, a importância da diversidade, que são as próprias representações distritais. É necessário que nós olhemos para a composição das representações distritais dos nossos distritos, para a composição dos nossos membros da MDIO Rotaract Brasil, até mesmo dos nossos clubes, para percebermos se essa diversidade no quadro associativo também está presente na pluralidade, também está presente em pluralidade nas lideranças e nos representantes. Isso é extremamente importante, isso é extremamente necessário. Nós não estamos falando em momento nenhum em uma depreciação às pessoas que estão nos postos, mas nós também não podemos nos acomodar e achar que a homogeneização na ocupação dos espaços é algo que deve ocorrer naturalmente. Nós devemos buscar a diversidade de uma maneira plena e de uma maneira completa. Promover maior diversidade é promover muito mais liderança e muito mais impacto nas nossas comunidades. Por isso trago agora alguns exemplos de diversos companheiros representando tantos outros que estão fazendo a diferença e que encampam como embaixadores a questão da diversidade como sendo extremamente relevante. O primeiro exemplo é da companheira Tatiana Souza, ela que é presidente nesse ano rotário 2020-2021 do Rotaract Clube de Sorocaba Vergueiro, e ela nos indica a importância da representatividade feminina, da diversidade dentro do Rotary e do Rotaract em posições de liderança, buscando transformar realidades e comunidades, sendo um espelho de inspiração nas comunidades, nos clubes, no nosso programa. Isso é extremamente relevante. Existem ainda diversos clubes que não aceitam a presença de mulheres, alguns clubes de Rotary, e a Tatiana, ela é uma das primeiras associadas do Rotary Clube de Sorocaba Vergueiro. É uma liderança feminina dentro do Rotaract, é um espelho para todos nós aqui do distrito 4.621 e que faz a liderança, que faz a diferença e mostra a importância da diversidade no meio de nós. Bem como um exemplo do companheiro Wesley Portes, que é associado do Rotaract Clube de Lins, do distrito 4.480, ele que é coordenador municipal da comissão de diversidade sexual da cidade de Lins, e a Comissão Municipal de Promoção da Diversidade Sexual promoveu juntamente com o Rotaract Clube de Lins uma live, uma formação sobre a diversidade nas organizações que foi transmitida no Facebook do clube, e o Wesley nos indica sobre a importância da valorização das oportunidades para todas as pessoas, indistintamente das suas identidades. É necessário acolhimento, é necessário a construção de uma sociedade que seja igualitária e que seja justa. Assim como esses companheiros, destaco também a atuação dos companheiros idealizadores do grupo da Wakanda Rotária, os companheiros Natália Lopes, Daniel Cerverizo e Felipe Bento. O grupo é extremamente importante, é extremamente necessário, um movimento no qual os jovens da família Rotária, pretos e pretas, conseguem expressar suas opiniões, onde têm acesso à formação, onde conseguem se capacitar e dialogar sobre diversas formas de superar um racismo estrutural na nossa sociedade, de superar a falta de representatividade dentro do nosso programa, um espaço extremamente amplo, um espaço extremamente necessário. Esses jovens que estão no nosso meio, que são lideranças, que encampam a importância da diversidade, certamente são embaixadores não apenas da causa da diversidade, mas, como disse anteriormente, são promotores de justiça social, são promotores de fato, cidadania e de direitos humanos no meio de nós. A busca pela diversidade certamente é extremamente importante para os nossos clubes no cotidiano. É a promoção de um companheirismo de fato. Se nós não buscarmos a criação de uma cultura que agregue as diversidades, claramente nós estaremos com ambientes tóxicos, ambientes preconceituosos, que é algo que de maneira nenhuma nós podemos aceitar e algo que é abominável frente às diretrizes do Rotary Internacional. Nós devemos de fato procurar um ambiente que seja inclusivo e que seja diverso, respeitando e tolerando a todos e criando as tão famosas oportunidades para todos. Novos perfis são novas ideias e é uma maior produtividade. Sim, os nossos clubes, os nossos distritos, eles irão produzir muito mais com mais diverso for os nossos quadros associativos. São novas experiências, são novas visões de vidas, são novas realidades que certamente vão possibilitar que os nossos clubes criem novos projetos, que os clubes possam ir além nas suas ações e no seu cotidiano. A promoção da diversidade claramente
é um capital social. Capital social no sentido do associativismo e cooperativismo, não da contabilidade, mas um capital social rico com as nossas comunidades e com os nossos associados. A nossa atuação é extremamente dependente, ela é simbiótica com as nossas comunidades, tanto naquilo que nós entregamos, quanto naquilo que nós aprendemos. É importante que as nossas comunidades se vejam nos nossos quadros associativos. Isso causa confiança, isso dá credibilidade ao nosso contato com as pessoas. Isso é capital social, que é um impacto da diversidade de uma maneira extremamente positiva, eficaz e latente no nosso cotidiano, na forma como os nossos clubes atuam. Certamente, falar de diversidade é um caminho importante e ele é sem volta. A diversidade é o primeiro passo para uma universalização de oportunidades. Nosso ano das oportunidades faz extremamente importante lembrar disso. As oportunidades são de fato efetivas quando elas são para todos e elas não levam em consideração preconceito ou distinção. A universalização de oportunidade é dar essas oportunidades a todas as pessoas e não privá-las de maneira alguma. É lembrar que não podemos cair em eventuais falácias meritocratas que eventualmente acabam imputando a falta de oportunidades no indivíduo a uma condição dele e não a mazelas fortemente presentes na nossa sociedade. Falar sobre diversidade é um caminho, como eu disse, sem volta, é extremamente importante e nós não podemos apenas falar, nós precisamos de fato promover um fomento contínuo de ações nesse sentido. Nós não devemos nos esquecer de que talvez nós estejamos falando sobre isso em atraso. Falar sobre diversidade é algo para ontem, mas certamente com efeitos para sempre na nossa organização e na nossa sociedade. Agradeço imensamente o convite dos companheiros da equipe de treinamentos da Rotaract Brasil pelo convite, agradeço os depoimentos e a ação dos companheiros que foram aqui citados, e caso alguém possua alguma dúvida, alguma discordância, alguma sugestão, alguma história sobre o assunto, os meus contatos estão disponíveis e ficaria extremamente feliz em conversar com cada um pouco mais sobre esse assunto extremamente importante para a nossa organização, para a nossa sociedade, para nós enquanto pessoas e enquanto embaixadores de cidadania, de dignidade, de direitos humanos, de justiça social. Muito obrigado pela atenção de todos. Até!